Bom, pessoal, dando início aqui, retomando as atividades, nossa última sessão deste workshop, tá? Nossa agenda normalmente é com muitas atividades. A professora Maísa tem falado para mim, às vezes exagera um pouco, mas como às vezes a gente tem muito poucas oportunidades, tá, de estar junto, né, e trocar ideias, então eu uso um pouco daquela estratégia daquele enólogo que faz a experimentação. Então a ideia aqui é trazer para vocês temas, para vocês começarem a degustá-los, né? É claro que cada um desses temas pode ser tratado como um curso, como um treinamento, como um estudo, né? Uma dissertação, uma tese, mas é a oportunidade da gente colocar em pauta, né, pelo menos um rol, né, que seja, no mínimo, as pessoas têm a capacidade assim, dado o esforço físico, de absorver durante essas 16 horas, tá, de workshop, tá? Então a ideia é sempre trazer ideias, abrir aí horizontes, e eu acho que isso é o propósito principal e a gente tem atendido. Nossa última sessão de hoje vai tratar sobre custo de conformidade fiscal e contábil, tá? Ela sendo mediada pelo professor Emanuel Marcos Lima, professor, contador, né? Ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Também aí foi por muito tempo empresário contábil, né? Ainda desenvolve alguma atividade, né, dentro dos limites que a universidade lhe permite, né? E tem desenvolvido pesquisas tanto na área de contabilidade societária, contabilidade em pequenas empresas, contabilidade tributária, né? E também alguma coisa com contabilidade, né, no terceiro setor. Nós convidamos aqui um grande amigo nosso aqui, né? E sempre que ele está aqui com a gente, eu gosto muito das contribuições dele, que é o nosso amigo auditor, especialista em finanças pela Universidade de Geórgia, tá? Auditor, né, atualmente acredito que esteja lotado aqui, está aqui trabalhando aqui na DRT de Ribeirão Preto. Ele fez um excelente trabalho com a gente no programa de capacitação dos auditores do Estado de São Paulo. Foi aí uma pessoa crítica e ajudou a gente a construir um programa durante um ano, né? Eu, ele, o professor Marcelo Botelho não está aqui hoje, né, sob a supervisão do professor Manuel, né? Gostaríamos de convidar também a Carolina, tá? Carolina, ela é advogada e consultora, né, do escritório Lauri, né? Eu esqueço o segundo nome, me perdoe. Volpon e Delfino, tá? É um parceiro da gente aqui, sempre tem apoiado a gente aqui nos nossos eventos, nos nossos projetos aqui. Um pessoal novo que trabalha com agronegócio, então tem muito a ver com o que a gente faz aqui também em termos de pesquisa. E o Adilson Torres, né, que é mestre pela Universidade de Piracicaba, Unimep, né, consultor tributário e professor do CRC, também participa dos programas de capacitação dos contadores de Minas Gerais e de São Paulo. Gostaria de convidá-los todos para compor a mesa junto com o professor Manuel, que vai fazer algumas considerações iniciais, depois vai passar a vocês a palavra para fazer as suas considerações, depois abrir o debate. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e cumprimentar o professor Amaury José Rezende e toda a sua equipe pela organização e realização deste segundo workshop de contabilidade e tributação. Cumprimentar os meus colegas aqui de debate, né? Bom, o que foi pedido para nós, né, é que a gente conversasse sobre a questão dos custos de conformidade fiscal e contábil, né? Bom, eu selecionei algumas questões aqui, mas a minha fala, ela tem na sua essência 3 aspectos, né? Que são os agentes ou os entes envolvidos nesse processo, que é o fisco, né? Que são os contribuintes e os profissionais, contadores, advogados,
de tecnologia. E outros, né? Nós podemos ter outras pessoas envolvidas aí nesse processo. E algumas premissas, né, que eu coloquei para essa conversa, né? O exercício de qualquer atividade exige o cumprimento de obrigações. Qualquer negócio que eu for desenvolver, existem algumas obrigações que são inerentes ao negócio, né? Se eu vou captar recursos no mercado, existem situações, eventos, gastos que eu terei que realizar para poder fazer essa captação. Então, o exercício de qualquer atividade exige o cumprimento de obrigações, quer sejam elas de natureza tributária, quer sejam elas de natureza societária. A sonegação e a assimetria informacional faz com que o fisco aumente o nível de informações. A minha fala não é defendendo o fisco, o contribuinte ou os envolvidos no processo. É em cima dos envolvidos para que a gente faça uma reflexão sobre essa questão do custo da conformidade. Será que a sonegação ela é a causa, ou uma das causas, de tantas exigências por parte do fisco? Não sei. A forma de tributação influencia os custos de conformidade. Se eu tenho uma empresa que está sendo tributada e enquadrada no Simples Nacional, ela tem um nível de conformidade, né? O próprio artigo 179 da Constituição Federal, ele trata dessa questão da simplificação ou eliminação de algumas obrigações acessórias e até mesmo principal. A contabilidade, às vezes, ela torna-se um custo quando esta não alcança os seus objetivos. Quais são os objetivos? Qual é o objetivo principal da contabilidade? Gerar informações para a tomada de decisão. A partir do momento que ela não está alcançando esse objetivo, ela não está gerando informações para a tomada de decisão, ela é uma obrigação necessária, né? Imposta, que eu tenho que ter, mas ela não atende o seu objetivo. E aí é aquela questão, né? O contador é um mal necessário, né? Que o empresário fala, né? Eu tenho que ter contador, porque tem que apurar impostos, o fisco às vezes exige e tal, né? Então tem essas questões, né? Eu fui buscar na literatura uma definição, tem muitas, né? Mas todas na mesma linha, dessa questão do custo de conformidade, né? Então, Stanford, lá em 89, ele traz, né? Que é todo o sacrifício que eu faço com relação aos tributos, caso não existissem os tributos. Bom, é possível vivermos numa sociedade sem tributos? Parece que não, né? Então, esses custos, eles são necessários. A questão, me parece que eles são demasiados? Eles estão adequados? Né? Então, me parece que essa é a situação. E uma coisa que eu vejo, né? Até o termo custo, né? Às vezes para mim não soa tão tranquilo assim, né? Será que parte desses gastos que eu faço com a conformidade, eu não posso considerar isso como um investimento para tentar evitar situações piores no futuro? É aquilo que o meu quase xará, né, colocou com relação à melhoria nos controles, né? Uma contabilidade melhor. Será que todo esse gasto que eu, a princípio, na visão do Manuel, as empresas devem se adequar, isso eu posso chamar isso de um custo, ou isso é um investimento que eu estou tentando evitar situações
piores, né? Como um auto de infração, né? Algumas outras penalidades, né? O Stanford, ele apresenta 3 categorias de custos, né? Custos monetários diretos, né? Que são aqueles gastos que eu faço com contratação de profissionais, qualificação. Os custos temporais, que tem a ver com o tempo, que também vão influenciar os custos monetários. E os custos psicológicos, né? Eu vejo que esses custos, né? Quando surgiu a 11.638, a 12.973, a gente ouvia alguns colegas, eu vou parar de trabalhar com contabilidade porque isso aqui é muito para mim. Tem um amigo nosso, o Mauro Galo, que ele disse que no final do ano, o contador, ele estoura 2 champanhes, né? Uma pelo novo encerramento de um e chegada de outro, e uma pelo ano fiscal que está caducou. Isso aí. Com essa questão do SPED, como que será que ficou esse custo psicológico? Será que aumentou? Ou diminuiu? Porque até então, o que acontecia? Pelo menos em termos de Receita Federal, né? A gente transmitia a declaração de imposto de renda e os dados eram sintéticos, né? Eu tinha lá total da receita anual, total da receita do trimestre, dependendo da forma de apuração. Agora não. Eu tenho a informação diária, não é isso? Eu tive uma situação, né, até um amigo que me procurou para dar uma olhada na contabilidade dele, e foi enviado o SPED, né, a ECD, com saldo de caixa credor de janeiro a novembro. Em dezembro o saldo virou devedor. Como se fosse a situação antiga, né? A Receita vai olhar só o saldo em dezembro. Em dezembro meu saldo está positivo. E pior, né? Como que esse saldo ficou devedor em dezembro? Venda de um imóvel. Falei, como que foi feita essa venda desse imóvel? Foi um financiamento bancário. Falei, engraçado. Eu nunca vi a Caixa ou qualquer órgão financiador pagar direto no caixa. Se foi financiamento, é banco. Como que vai no caixa? Foi estranho, né? Eu falei, e ele é da Fazenda do Mato Grosso do Sul. Eu falei, mas como que é esse? E aí? Pois é, né? Falei, então você vai ter que rezar bastante aí para ver se passa, né? Porque você entregou, né? Para o fisco e depois você não pode reclamar. Então aquela situação a gente tem situações hoje que a gente vê essas coisas, né? Então esse custo psicológico aqui, me parece que ele é constante na vida de quem elabora as demonstrações, de quem apura os tributos, né? Por conta do risco, né? Se a gente avaliar quanto isso impacta na nossa vida, na nossa atividade, a gente teria que precificar esse valor de risco nos nossos honorários. E me parece que a gente não faz isso, né? No que diz respeito à contabilidade, né? Como eu falei no início, a partir do momento que eu não tenho a minha contabilidade como um instrumento de auxílio à decisão ou à gestão, né, eu passo a ter aí como uma despesa, como um gasto, vamos dizer assim, para atender apenas o fisco, né? A própria estrutura conceitual diz que o meu benefício tem que ser superior aos meus gastos, né, para a geração das informações, né? Será que isso efetivamente está ocorrendo, né? Nós temos aí a 12.973 e a 6.404 e existem diferenças entre os critérios de reconhecimento de algumas situações, né? Será que nós estamos preparados, né? Como que está a questão, né? Hoje foi interessante, hoje ao longo do dia, né? Todas as informações, todos os painéis, né? Contribuir para que a gente vai discutir aqui, né? Então a questão do
do SPED lá, que fez o painel, que vê a questão do SPED, né, como que está isso nas empresas, né, o nível de automação, né, o que o Manuel colocou aí com relação à própria questão da auditoria fiscal, né, eu coloco aqui gastos com governança, né, as empresas precisam, né, então aquilo que eu falei, existem situações que são essenciais para o desenvolvimento da empresa, né. Agora, esse custo de conformidade contábil, na minha visão, ele pode ser alto ou baixo. Eu não vejo essa questão de caro ou barato, eu vejo alto ou baixo. Depende, né, o meu nível de satisfação, né, a contribuição que essa informação está gerando para a minha atividade, né. Recentemente nós vimos aí aqueles que viram no Jornal Nacional, uma pesquisa desenvolvida pelo Banco Mundial que mostra que o Brasil consome aí por ano 2.600 horas, né, para pagar tributos, né. A Receita, por sua vez, a Receita Federal discordou dessa pesquisa, que é 600. Eu acho que não dá para a gente generalizar que todas as empresas no Brasil consomem 2.600 horas, e nem 600 também. Se nós temos 97%, como foi apresentado ontem, de pequenas empresas no Brasil, né? Então, quer dizer, essas empresas, qual que é o custo de conformidade? Quanto que elas pagam para os seus contadores? Qual que é a realidade dos honorários contábeis no Brasil para essas pequenas empresas? Meio salário mínimo? Um salário mínimo? Né? A gente sabe, né, quem tem contato, né, com colegas, a gente vê situações, a remuneração é baixa. Infelizmente, a remuneração da classe contábil no Brasil eu vejo como baixa. Né? Então, essa questão, né, me parece que ela também está relacionada à atividade, né, à eficiência, à forma como a empresa conduz as suas atividades. O Brasil está na 16ª posição no levantamento que foi feito em relação ao consumo de horas na apuração de tributos. Né? Essa mesma matéria apresenta que o Brasil tem em média aí 50 a 60 alterações tributárias por dia. Então isso complica a vida de quem apura tributos. Né? O IBPT já apresentou outro número, de 30 a 40. Né? Um estudo, né, desenvolvido pelo Lima, Galegali, Arima e Cortez em 2016, com base no estudo do Bortolucci de 2001, se eu não me engano, 2002, diz que aproximadamente 66 bilhões do PIB foram desperdiçados com os custos de conformidade. Quando eu vi esse número, né, 66 bilhões desperdiçados, né, daí eu fui verificar o que foram esses custos. Foi custos com os contadores, custos com os advogados, custos com tecnologia. Né? Bom, primeira coisa, né, eu vejo que se existiram esses custos, eles foram necessários. Né? Eu preciso de um contador, eu preciso de um advogado. Né? Outra coisa, quando eu contrato alguém para fazer um planejamento tributário, será que eu estou fazendo, eu tenho um custo ou tenho investimento? Porque muitas vezes existe pesquisa, né? Eu invisto 1, economizo 4. Então, quer dizer, eu não desperdicei. Eu desperdicei remuneração com o contador, eu desperdicei com o advogado. Né? Sobre esses 66 bilhões, essas pessoas recolheram impostos também, não? Sobre esses 66 bilhões, essas pessoas consumiram recursos, não consumiram? Alimentação, né? Bens de consumo, bens duráveis, né? Então, quer dizer, me parece que exagerado falar que isso é desperdício, né? Porque eu tenho toda uma geração aí de um setor em função dessa complexidade. Né? Então é isso que eu coloquei aqui, né? Aplicação dos gastos em investimento na atividade, que eles
colocaram, né? Se economizasse esses 66 bilhões, eles poderiam investir isso na própria atividade. Mas existe aí o desenvolvimento de uma atividade, né? De várias atividades, né? Também trouxe aqui uma pesquisa que diz que, se esses gastos já são considerados altos, eles vão, a expectativa é que eles sejam aumentados em 2017, porque uma pesquisa desenvolvida pelo Robert Half, ele diz que algumas atividades relacionadas à contabilidade serão valorizadas em 2017. Então, esses custos eles podem aumentar ainda em 2017. Né? Bom, para finalizar, além das questões que eu encaminhei para vocês, né, eu trouxe algumas outras questões aqui, né? Mas eu queria enfatizar alguns aspectos, né? Bom, nessa questão que eu coloquei da contabilidade com saldo credor, será que a culpa é de quem? A culpa é do contador, que não observou essa questão. A culpa é do empresário que gerou essa situação, porque foi o contador que gerou o caixa credor? Não, quem desenvolve a atividade é o empresário. O contador reconhece os fatos, né, reportados pela atividade. Né? Então, se existe uma complexidade com relação à legislação tributária, se existe sobreposição de informações por parte do fisco, eu penso que a gente tem que, aquilo que o Manuel falou, a gente chegar lá para o fisco e mostrar isso. Olha, no bloco K, vocês têm todas as informações aí nesse outro lugar, aqui não precisa mais do bloco K. Mas será que a gente está gerando informações com qualidade para o fisco? Será que a qualidade das informações que nós, contadores, reportamos ao fisco, né? Foi mostrado aqui no SPED, erros, né? Contas de passivo no resultado, né? Saldo de caixa credor, né? Histórico que não explica absolutamente nada. Será que a qualidade daquilo que nós estamos, o que seria uma informação, não sei se nem se pode chamar de informação, ou é um dado, né? Como que é isso? Né? Então eu penso que a gente tem que verificar a origem do problema. Qual que é a origem do problema? Eu tenho lá o nascedouro, lá aquela questão que o professor Amaury falou. Quando nós, consumidores, vamos lá consumir, normalmente a gente não pede nota fiscal. O Estado de São Paulo e o Rio Grande do Sul, me parece, que também tem a questão do programa de incentivo, né, a nota fiscal. Mato Grosso do Sul diz que está desenvolvendo esse programa também. Tem uma situação diferenciada, mas a maioria do país, nós consumidores pedimos nota fiscal quando gera benefício para o imposto de renda. Se não gera benefício, abate no imposto de renda? Não, não abate no imposto de renda. Então para que eu quero nota? Daí como que fica a vida do contador lá, a hora que ele vai fazer a contabilidade, que passou no cartão de crédito, o fisco tem a informação do cartão de crédito, mas ele não emitiu o documento fiscal. Tudo bem que pela norma contábil eu tenho todos os elementos para reconhecer essa receita. Mas será que eu consigo transmitir o arquivo para o fisco, para o estadual, sem a emissão desse documento? Então existem algumas situações, né, que a gente precisa, né, aprofundar mais para não transferir a responsabilidade para terceiros. Eu acho que cada um de nós, atores nesse processo, né, temos a nossa responsabilidade, a gente tem que, né, discutir sobre isso. Né? Então, algumas questões que eu coloco aqui, além das outras, né, e o que vocês forem apresentar, os gastos com conformidade podem ser considerados um desperdício? A sonegação influencia nos gastos com conformidade? É possível reduzir os gastos com conformidade?
Quais os fatores que podem influenciar a gestão dos custos com conformidade? Será que eu posso fazer gestão sobre esses custos com conformidade? Como a gente viu hoje aqui, a questão da automação. Será que se eu automatizar todo o meu processo, eu teria uma redução do meu custo com conformidade? Bom, então agora eu passo a palavra. Pode ser primeiro para a Carolina? Boa tarde, tá ligado? Tá. Não vou usar. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse ambiente de altíssimo nível, né, do lado de profissionais tão qualificados. E quando se resolveu que eu vinha, porque eu vim para substituir o Laerte aqui, estava conversando com o professor Aramauri. Eu sou advogada, quer dizer, não sou contabilista, nem especialista em direito tributário, mas tenho uma história longa com o direito societário e as questões contratuais, enfim. Então, como contribuir para uma reflexão e algum tratamento sobre o assunto? Eu estava conversando com o professor Emanuel, né? O que acontece, volto aqui para o nosso mundinho, para o mundo real, né? O interior do estado de São Paulo. Em São Paulo é uma situação diferente, enfim. Mas, o que nós podemos aprender dessa questão do custo de conformidade e da vida no geral numa empresa? Uma empresa de médio porte, né? Como é que ela lida com essa situação? Então, eu tenho um exemplo muito vívido de uma consequência de uma falta de conformidade, aliás, eram várias desconformidades, né? E que gerou uma situação muito palpável, não relacionada com questão fiscal, intimamente relacionada com questões contábeis e mais ainda de gestão, né? Fruto de uma gestão desorganizada, mas basicamente foi o seguinte: o cliente não conseguiu gerar balanço para ser apreciado pelos sócios dentro do prazo legal. A assembleia do cliente ocorreu, eu estava comentando com o professor Emanuel, a assembleia do cliente ocorreu, a AGO, dia 26 de setembro, agora. Companhia com lucros a distribuir, com deliberação para se fazer sobre destinação de resultados, com questões importantes envolvendo, eles vêm nos últimos 4 anos, tentando se entender sobre gestão, finalmente parece que entenderam que precisam de governança corporativa, mas veja a consequência da falta de investimento, da falta de consciência de uma empresa, de um grupo, dos seus sócios, muitos sócios, nesse caso são 19, já temos aquele famoso problema, 3ª, 4ª geração, né? Falta de consciência do que é a necessidade de despender ou investir, dependendo do conceito que o professor acaba de comentar, né? Será que isso é investimento? Será que isso é custo? Mas veja como é, no caso deles, como não se tratou do custo necessário, quer dizer, vamos ter aqui um bom contador, vamos ter os programas adequados para fazer essa gestão, vamos trabalhar isso tudo. Como não se tratou do custo, hoje o problema que eles têm é de um nível tão alto que se trata mesmo de um investimento. Então foi contratado consultor para governança corporativa, tem todo um projeto de reestruturação societária, toda a aquisição de softwares, mudança, a contabilidade era toda externa, até 1 ano e meio atrás era tudo em planilha, imagina a dificuldade. Depois o contador externo transpunha isso para o programa dele. E mesmo assim, esse ano, eles não conseguiram gerar informação para fazer uma auditoria do balanço. Não conseguiram. Eles não conseguiam calcular custo de produto. Vê bem. Então, a questão muito interessante é essa, né? É custo a investimento. Eu separaria isso, eu acho, talvez, eu não sou especialista ou técnica no assunto, volto a dizer, mas, enfim, separaria isso, talvez, em 2 situações distintas, né? A empresa que vem tratando do assunto, da sua necessidade de gerir, se organizar e contabilizar adequadamente, valorizando esses atos de gestão, e aí incorre nos custos necessários para isso, e aquelas, e são muitas, eu posso garantir, em função da experiência que eu tenho, já longa, aquelas que deixaram isso e agora estão no momento em que
o Estado vem avançando nas suas ferramentas, na sua capacitação, nas ferramentas para obtenção de informações contábeis, financeiras, enfim, de todos os níveis a respeito das companhias, né? E aí essas empresas que não tiveram nenhuma preocupação com todas essas questões, agora passam a ter que fazer investimentos muito altos para suprir uma falha grande em diversos setores, né? Eu trago essa reflexão simples, né, para mostrar que a questão da conformidade ela pode ultrapassar muito a questão de pensar, puxa vida, eu vou ter um problema fiscal, eu vou ter uma multa altíssima, né? E o que vai acontecer? Bom, pode acontecer muita coisa, você pode ter lucro para distribuir e o seu sócio não consegue nem fazer uma Assembleia Geral Ordinária. Olha o nível e até onde esse problema chega, né? Então, essa era a reflexão que eu queria trazer, em uma colaboração singela, né? Eu tenho certeza que os colegas aqui podem colaborar com mais algumas questões relativas ao assunto. Muito obrigado. Adilson? Pessoal, boa tarde. Firmes até agora, né? Final do dia, né? Vai bater aquele cansaço, né? Bom, é o seguinte. Eu imagino a situação, né? Conforme você colocou, Emanuel, dividindo esse assunto, né? Porque quando a gente tem um assunto muito grande, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tratá-lo por partes, né? Eu imagino o custo da conformidade da obrigação, dividindo a obrigação em duas, né? A obrigação principal e a obrigação acessória. Outra coisa, né? Falando também com relação à escrituração, com relação ao assunto que discutimos aqui, né? Separando também em contábil e fiscal. E a outra separação que eu gostaria de fazer também, para a gente entender o assunto, né? É da empresa grande e da empresa pequena, né? Eu acho que esses assuntos, né, são específicos em cada um desses segmentos, né? Partindo então primeiro do assunto, né, que eu mencionei, né? Do custo da conformidade com o imposto, com a obrigação acessória. Que é a pergunta que você fez, né? A sonegação, ela acaba aumentando esse custo da conformidade? Sim, né? O imposto acaba sendo muito alto, né? Porque muita gente não paga, então o que tem que fazer? Tem que dividir entre os demais, né? Como o banco faz, né? Com relação a juros, né? Você tem ali a remuneração do capital e tem o risco, né? Então o governo tem a mesma coisa, né? Aquela parcela que ele não consegue cobrar de quem não paga, ele cobra de quem paga, né? A outra questão com relação a isso, né? Então, qual é o peso disso? Então, pegando um dado aqui do Instituto da SAF, que ele fez um levantamento bastante interessante aqui, das empresas que reportam, né? Porque aí já entra o problema das empresas que são grandes, então elas reportam, as pequenas não, né? Então já tem uma dificuldade que a gente não tem acesso a essas informações. Então, mostrando esse dado que ele levantou, que eu achei bastante interessante, sobre a informação do DVA, do valor adicionado, né? Então ele levantou assim, olha, pessoal, arredondando, 27%. Remuneração do capital de terceiros, né? Juro, 36%. Impostos, taxas e contribuições, 39%. Remuneração do capital próprio, 1,5%. Né? Então, o que a empresa gera, né? Ela gera para distribuir entre esses outros agentes que a gente falou, né? Em primeiro lugar aqui, né? O fisco, né? Com 49%. Se a gente for olhar com relação ao custo da obrigação acessória, né? O custo da obrigação acessória, a gente poderia também pensá-lo o custo de fazer, né? E o custo de não fazer, né? O Edgar Madruga lembra muito isso, né? Quanto custa você ter as coisas corretas? Você ter isso bem controlado? Quanto você gastaria ter técnicos, né? Ter tecnologia, profissionais que entendem do assunto, né? Bom, agora eu não quero fazer nada disso, né? Então eu não vou ter gasto nenhum. Vou ter gastos, né? São os gastos de não ter, né? Então os gastos da não conformidade, né? E os gastos da conformidade são duas coisas que eu tenho que pensar, porque às vezes a gente pensa só do lado, né? Olha, o gasto que foi informado, né? Que foi um desperdício, né? E se ele não tivesse tido esse desperdício? Talvez, será que ele não teria, né, um gasto maior ainda com autuações e outros problemas de ordem legal? Com relação à conformidade contábil, né? Que é as novas normas contábeis, né, que vieram para o Brasil de acordo com as normas FRS, agora normas brasileiras de contabilidade, NBCs, né? É outra conformidade necessária que a empresa precisa ter, né? Para poder ter corretamente demonstrado as suas informações. Aí a pergunta fica, para que ela faz isso? Em primeiro lugar, para atender a lei, né? Conforme já foi colocado, né? Código Comercial, Código Civil, né? Exige
obrigatoriedade, mas se nós formos olhar um pouco além, né? Qual é a vantagem de ter essa informação, além de reportar a informação para os diversos usuários dessa informação, né? Uma delas é o benefício do próprio usuário na tomada de decisão, que já foi bastante falado, né? Mas existem outros aspectos também que a escrituração, de acordo com as novas normas, pode proporcionar a ele. Como, por exemplo, a distribuição de lucro. Qual o lucro que tem vigente no Brasil hoje? É o lucro de acordo com as novas normas. Então, se eu não tenho lucro apurado de acordo com as novas normas, eu não poderia distribuir esse lucro. Imagina se eu sou lucro presumido e simples. Eu poderia usar os critérios de arbitramento de distribuição de lucro. Se eu fizer isso, o fisco está satisfeito, porque ele não precisa olhar mais nada, ele vai olhar o percentual aplicável sobre a base de cálculo. Agora, se eu estou distribuindo lucro baseado na contabilidade, então a gente precisa ver essa contabilidade. Tanto é que essa é uma das exigências do lucro presumido, né? Se você distribuir o lucro com base na contabilidade, então você tem que entregar a contabilidade. É uma questão também que está sendo pouco observada. Eu não estou investindo em fazer uma contabilidade que atenda à conformidade da norma contábil, estou distribuindo esse lucro. Outra questão também que foi colocada, que faz ligação direta aí entre a norma contábil e a norma fiscal, que é o CPC 16, né, que o Emanuel né, colocou, né, e fazendo também o link lá, né, com o artigo 296 do Regulamento do Imposto de Renda, né, que trata sobre a apuração dos custos, né. Então, o Pedro Aceres falou isso mais cedo também, do custo de absorção, né, que resolveria vários conceitos, né, que estão sendo debatidos aí, e as pessoas não sabem as respostas, né. Então, uma questão com relação ao casamento dessas informações. Se eu não tenho um custo apurado adequadamente, como que eu vou fazer o fechamento de uma demonstração contábil de uma empresa industrial que é baseado no custo por absorção? Então, só resta uma alternativa, fazer o custo por arbitramento. 70% do maior preço de venda e o produto em elaboração 80% deste. Agora, o que a gente observa? Tem empresas que estão utilizando custo apurado e está utilizando isso para fazer o fechamento do seu resultado, só que esse custo ele não atende à norma contábil, né, porque não está de acordo com o CPC 16, ele não é integrado e não é coordenado conforme a exigência do artigo 296 do Regulamento do Imposto de 99, então existem muitos prejuízos em não adequar as informações contábeis e fiscais. Os prejuízos ocorrem para o próprio usuário, para o próprio proprietário do negócio. Com relação à responsabilidade do profissional que está ali do outro lado, né, servindo, trabalhando para o empresário, ele precisa de uma matéria-prima, né? Você até colocou muito bem, Emanuel. Para ele fazer um bom trabalho, ele precisa de uma matéria-prima boa. Se essa matéria-prima não chega até ele, não tem como, é impossível ele fazer esse trabalho. Em várias palestras que eu tenho feito, né, para o CRC, né, que a gente acaba conversando com as pessoas, então ali já acaba sendo até um próprio laboratório de coleta secundária de informação, né? Claro que o valor científico não tem, mas para efeito da gente entender que é a parte que eu estou me reportando agora, né, que é a parte prática, né, a parte pragmática da questão, né? A parte pragmática é a seguinte: as pessoas, né, no dia a dia têm dificuldade em conseguir essas informações do cliente. Muitas vezes as empresas se opõem a entregar o extrato bancário, e isso parece que é generalizado. A recusa da entrega desse tipo de informação ao profissional. Então, se você não tiver uma boa informação, claro, não vai haver uma boa matéria-prima, você não vai produzir uma boa informação de forma alguma. Ligando ainda ao aspecto, né, do SPED, né, que também foi comentado, muito interessante, né, que se falava, né, em que momento que há o problema. Né? Você vê do outro lado que está saindo informações, até o Manuel colocou na Secretaria da Fazenda, só olhando o lado de São Paulo, né, as diversas informações que já foram levantadas aí do aspecto, né, de irregularidade, né? Por que existe essa irregularidade? Será que é a tecnologia? A tecnologia falha? Será que é o profissional que não está sabendo lidar com isso? Será que é a legislação que é muito complexa? Então, se a gente for verificar o que mudou recentemente aí com relação à migração das informações que eram manuais, passando aí por um meio eletrônico, inclusive a Lei 12.973, né, que trata aí da nova contabilidade, de acordo com as normas internacionais para fins fiscais. O que se trouxe de novidade em termos de legislação? Na verdade, não trouxe nada. Na verdade, as pessoas, o problema começa atrás. As pessoas não conheciam muito bem a legislação. E os meios manuais permitiam isso, né, porque não havia aquela presença, né, tão constante ali do fisco. Né. Agora o fisco está ali, né, 24 horas, né, porque você entrega essas informações, então ele tem como checar isso. Então, o que está aparecendo? Está aparecendo uma má formação lá atrás. As pessoas buscam um sistema, ela pensa que o sistema vai resolver a vida dela. Não é o sistema que vai resolver a vida dela.
O sistema, ele é uma ferramenta. Nada substitui o talento, a inteligência, o conhecimento, o estudo, né, como já foi muito bem colocado aqui, né? Que para me lidar com essas informações, eu preciso saber o que eu vou pôr ali, né? Se eu não souber o que eu vou pôr ali, né, então isso vai ter diversas consequências. E a gente vê isso muito também, né, na disseminação de sistemas, né? O que os profissionais da área de TI às vezes prometem? Olha, isso aqui vai resolver todos os seus problemas, inclusive o programa já vem parametrizado, né? Mas pera lá, parametrizado como, né? Eu tinha que fazer isso, as minhas informações. E o contador acaba tendo um pouco de dificuldade com essa questão de TI, né? E também o pessoal também colocou isso, né? E o que acontece? Qual é a consequência disso? Então coloca isso lá no colo do TI, né? Fala assim, pessoal, não estou conseguindo fechar isso aqui, eu tenho aqui milhares de erros, né? Aí os meninos passam a noite, né? No outro dia chegou e falou assim, está tudo ok, está tudo conforme. Validou. E agora, a qualidade. O que tem ali? Então não há como, hoje, o profissional da área contábil, né, ficar distante da tecnologia. Ele tem que entender e pensando que a responsabilidade final é dele. Porque o único profissional que tem a responsabilidade prevista no Código Civil, né, como preposto do empresário, é o contador. Né? Então não adianta pensar que você vai terceirizar essa informação, não pode ser pensado dessa forma. Né? Então eu vejo que o custo da conformidade, ele também tem um viés aí, né, quando eu falo do tamanho, do porte da empresa. Uma empresa que tem um porte maior, aquele gasto, né, conforme você colocou, é caro, é barato, é muito, é pouco. Talvez para uma empresa de grande porte, essa conformidade não seja tão custosa assim em função do seu faturamento. Para uma empresa menor, isso pode ser muita coisa. Como é um caso muito interessante que foi colocado ali pela Globo, né, dos tributos indiretos, né? Se você pega um imposto aí de uma geladeira, né, que é R$400, para uma pessoa que ganha R$800, ele pagou 50% de impostos. Né? Para aquele que ganha R$8.000, né, ele pagou 5% de impostos. Né? Então a questão é proporcional ao porte. Então, se eu tenho uma empresa de pequeno porte, ela tem muita dificuldade de lidar com essas questões. Até o aluno ali colocou uma questão até da forma como ela conseguiu formular, eu achei muito interessante, né? Da forma, da estrutura de conhecimento dela, da formação, né? A pergunta muito bem colocada que ela fez, né? Olha, isso aí não tem jeito de vir mais fácil, né, para o pequeno. Quem é o pequeno? São as pequenas empresas, os contadores que atendem esse segmento. A legislação é extremamente complexa. Às vezes ele não tem a condição de fazer esse investimento e contratar profissionais tão caros como pode fazer a grande empresa. Às vezes ele acaba preferindo pagar mais porque ele não quer ter o risco de ter uma autuação e ter que discutir isso. Porque o fato dele discutir isso é um processo oneroso também. Né? Não, o acesso a ele, né, com relação a isso, não é fácil, não é viabilizado. Então, por outro lado, se a gente não pensar agora o lado do governo, né? O lado do governo é que tem cobrado esses tributos aqui na ordem, conforme eu coloquei aqui, do DVA, que foram apresentados pelas empresas na casa de 39%, o empresário ele é muito inteligente, ele vai começar a encontrar alternativas. Por exemplo, um caso recente que foi divulgado, isso já estava acontecendo há algum tempo, mas agora retomou, né, com mais profundidade esse assunto, né? A questão lá do Uruguai, projeto Maquila, né? O que os empresários começaram a fazer? Pera lá, né? Vamos então achar outra alternativa, né? O Brasil então está impondo uma carga tributária onerosa, eu não consigo pagar, está criando dificuldades, né? E isso inclusive foi levantado pela CBN essa semana, que investidores internacionais estavam discutindo a dificuldade de vir para o Brasil, né? Que o Brasil tem a legislação mais complexa do que a maior parte, de que 150 países. Então isso aí não vem investimento para cá, a gente precisa disso, né? Que a gente está falando, né? Qual é o benefício social, né? Que a gente tem que estudar o que está por trás disso. Então os investimentos não vêm, né? Em função desse custo, do risco, né? Que foi apresentado. Olha, eu vou lá e tem aquela insegurança jurídica, né? De ter que lidar com essa situação e de repente ainda ser autuado, né, nas cifras que a gente viu de acordo com o que foi apresentado, né? Então isso inibe, né, o investimento e acaba também talvez incentivando, né, as empresas daqui a encontrarem outras soluções. O que foi divulgado? Né? Que lá no Paraguai nós já temos o Brasil como segundo investidor e já tem mais de 100 empresas já lotadas lá e eles relatam inclusive, né, que é mais barato eles produzirem o produto lá do que trazer da China. Então, se a gente não pensar também no Brasil, né, enquanto país, né, que busca soluções, né, para trazer investimento, trazer investidores, além de sufocar as empresas existentes, né, com esse custo oneroso, que é altíssimo, né, o que ele faz? Ele não cria facilidades. Inclusive, uma questão que foi colocada na época, né, que pena que foi descontinuado esse projeto, talvez um dos maiores benefícios do governo anterior, que a gente tem que ver os pontos negativos e ver os pontos positivos também, né? Lá da Secretaria da Pequena Empresa, né? Que foi à frente ali, né? O Guilherme Afif, né? E ele questionou uma questão na época que eu achei extremamente interessante quando se discutiu o projeto do E-Social.
Vamos informatizar a folha de pagamento. Então vamos fazer tudo isso eletrônico. O empregado, ele entra, já tem que entregar informação diária, informação periódica, um custo altíssimo, né, para você fazer isso. Folha de pagamento, DP, Departamento Pessoal, RH, 24 horas no ar, né? Então ele foi convidado, né, para fazer a intervenção junto ao governo, né, para poder viabilizar, amenizar essa questão, principalmente para atendimento à questão constitucional da pequena empresa, né? E ele colocou uma frase muito interessante, falando de uma forma muito espontânea, né, tentando repetir mais ou menos o que ele falou na época, né? Ele falou assim, olha, o E-Social, de acordo com as leis trabalhistas hoje, com as complexidades que ela tem hoje, é a mesma coisa que você mudar para uma casa nova, né, e levar suas tralhas velhas para lá, né. Então, antes de a gente pensar em fazer tudo isso, né, que a gente está falando de SPED, de conformidade, a gente deveria ter pensado primeiro em fazer uma simplificação da legislação. Não que ele não está errado, né, de fazer essa verificação, essa auditoria. É necessário, e essa auditoria é boa, né, porque, inclusive, ela propicia o quê? A igualdade, né, porque se você tem um contribuinte que paga e o outro que não paga, um está sendo beneficiado. Então, tem que haver essa isonomia, né? Você tem que manter isso para poder ser competitiva a empresa. Mas, por outro lado também, se você engessar ele de obrigações, ele não vai ter tempo para pensar, ele não vai ter tempo para fazer mais nada, ele vai passar o tempo todo produzindo informações e acaba que o contador não resta para ele tempo, né, para lidar com essas questões que seria realmente a sua função primária, né, que é a geração da informação, levar os empresários a tomar as decisões adequadas, né, em função, né, da necessidade que o país precisa hoje. Bom, pessoal, então esse é o meu recado, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Obrigado. Obrigado, Urbano. Obrigado. Urbano. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo convite, pela presença do Manuel, amigo querido aí de tantos trabalhos na Secretaria da Fazenda. E para mim é uma honra muito grande participar pela segunda vez desse workshop. Falo aqui pelo lado do fisco, nessa visão, né? Mas antes gostaria de, às vezes, num processo histórico, até como ilustração, né? Que a palavra tributar vem do latim tributare, que significa dividir entre a tribo, né? Então os romanos criaram essa palavra, dividir entre a tribo, e criaram então a denominação de tributum, que é o quanto se divide entre a tribo. Qual o custo? O custo do Estado romano, e com todas as suas deficiências ou excelências e tudo mais. E eles guardavam então esse tributo recolhido num cofre chamado fisco, que foi, essa palavra foi importada dos persas, quando primeiro criou os auditores fiscais, que eram chamados de olhos dos reis, né? Então os auditores fiscais tinham até muita ascendência. E aí a gente vem caminhando nessa questão de tributo. O tributo, ele interessante porque o tributo ele nasce, a obrigação principal nasce de uma lei, mas a obrigação acessória ou instrumental nasce da legislação, seja ela complementar ou seja ela lei, ou seja, uma portaria cria uma obrigação acessória. Essa questão de, apenas para trazer um pouco mais de dados, a sua afirmação, Emanuel, esses dados de 2.600 horas do Banco Mundial, o Banco Mundial foi uma parceria com a PwC, a PricewaterhouseCoopers, e ela publica na página dela todos os anos o custo de conformidade, né? Então, se alguém acessar a página da pwc.com e coloca no buscar Paying Taxes, né? Não tem a tradução em português, mas está disponível, ela faz todos os anos essa leitura, e a PW coloca uma empresa de 60 funcionários, né, na maior cidade do país, com faturamento de 1.500 vezes a renda per capita do país. Então, há uma base para a PW fazer isso aí. Os 600 horas da Receita Federal também tem a base fundamentada dela, que é atender os dados da Receita. Então, 2.600 horas é o cálculo para que essas indústrias no mundo inteiro façam o cumprimento das obrigações. Então, eu não gosto de comparar o Brasil com países unitários, como Suíça, eu gosto de comparar o Brasil com países continentais, e países continentais semelhantes ao Brasil são os Estados Unidos e Canadá, né? Então, os Estados Unidos, ele tem um cumprimento de 187 horas anuais.
Apesar de um detalhe interessante. Tem um levantamento aqui eu peguei alguns dados, chama Vinícius Lobedo. E ele fez uma compilação, né, de quantas páginas tem a legislação tributária brasileira. Então, são 43.216 páginas, 6,2 toneladas de papel, né? E ele gastou R$1 milhão no custo desse projeto, financiado, é claro. Mas o interessante, e aí aquele detalhe de 56 normas por dia, o que dá 2,3 normas por hora, né? A criação de obrigações acessórias. Então, esses dados, às vezes, vêm até iluminar, embasar as informações que você trouxe. O interessante é que o Brasil tem 43 mil páginas de legislação tributária, mas os Estados Unidos tem 65 mil páginas. E por que essa diferença? A diferença é muito simples. A estabilidade da mudança da legislação tributária não é tão veloz quanto é aqui no Brasil, né? Então, por que um advogado ganha no mínimo $10 mil na cidade de Nova York? É uma beleza, R$30 mil. Porque você paga imposto de renda para a União, para o Estado e para o município. 45% a 48% da sua renda é dedicado ao imposto de renda. Por que o Brasil predomina os impostos indiretos e não diretos? Porque o Brasil não tem renda per capita suficiente para suportar impostos diretos que financiam o Estado. A classe média brasileira é baixa em relação à classe média americana, por isso os impostos diretos lá são menores, ou indiretos são menores. E o imposto patrimonial é maior. E os Estados Unidos têm um imposto interessante, Manuel, que chama o State Tax, seria o ITCMD aqui no Brasil. O State Tax, ele incide uma alíquota de 42% sobre o seu patrimônio, pessoa física, transferido por herança ou por doação. Por isso é que o americano constitui empresas, e nomina essas empresas e faz a transferência das ações ou títulos, onde então o imposto incide em 8%. Por que isso? Porque os americanos, né, eu tive a oportunidade de morar, estudar nos Estados Unidos, com a bolsa paga, né, onde visitei órgãos multilaterais, inclusive a Receita Federal Americana, a qual a gente tem contato até hoje, né, tem que manter esse networking. A Receita Federal Americana investiu, o ano passado, $1 bilhão para rastrear empresas na internet, online, 24 horas. Todos os movimentos. Esse State Tax faz com que as pessoas físicas, quando você gera uma sonegação, o que as pessoas fazem? Jogam a sonegação ou capital sonegado na pessoa física. Então, ou você escapa do imposto de renda corporativo, corporate tax, e vai para a pessoa física, onde então o Estado te pega 42%. Então todo mundo vem para as empresas como um imposto educativo, né? E aí nas empresas não tem o sigilo, porque o sigilo bancário também existe nos Estados Unidos, né? Não a nível de saldo de contas. Se vocês, até o ano de 2014, a declaração de imposto de renda americano em nível federal era feita em papel, mas quem mora ou reside nos Estados Unidos entregou no ano de 2015, o imposto de renda foi entregue uma pré-declaração. Nessa pré-declaração, já vem com o saldo bancário, em todos os bancos que você tem conta, e com os seus investimentos adaptados, né? Então, e aí você confirma essa situação. Então, o fisco americano tem feito essa investigação, fruto das entregas, né, e da coleta, para vocês verem onde como a tecnologia de informação é grande. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu digo a vocês o seguinte, se conformidade é custo, eu não diria custo, porque o custo é algo que você transfere a alguém, mas se é despesa ou investimento. Eu digo que é investimento, porque a não entrega dos resultados gera um prejuízo tremendo, porque o fisco cobra. E o brasileiro tem um raciocínio condicionado, digo isso como integrante do fisco. Ele cumpre na medida que o fisco atua e autua, né? Então, é bom as empresas fazerem um planejamento. O livro do Manuel vem a calhar, Manuel, não é porque você está aqui, eu tenho grande
grande amizade, mas conformidade ou compliance tax cost. Conformidade, melhor cumpri-la do que não cumpri-la. Porque hoje o fisco está se aparelhando cada vez mais, né? A Secretaria da Fazenda, apesar de ser uma secretaria meio e não uma secretaria fim, então são objetivos diferentes do Estado. A secretaria sim são saúde, educação e segurança, né? As três principais, depois as outras. A Secretaria da Fazenda é uma secretaria meio. E ainda não tem a valorização necessária por parte dos administradores, mas o Estado de São Paulo tem feito isso de maneira constante, né? Eu vou dizer a você o seguinte: no Estado de Alagoas, onde era uma bagunça tributária, o Estado de Alagoas, onde 10% do orçamento do Estado de Alagoas é suportado por receitas próprias, 90% era feito por receitas federais, né, transferência de fundos obrigatórios. O Estado de Alagoas fez, o ano passado, uma adequação do seu fisco, né, uma adequação do seu fisco, assim como o Estado de Rondônia também fez há 5, 6 anos atrás. O Estado de Alagoas fez uma adequação do seu fisco e conseguiu, né, nesse ano de 2016, ante a queda que vem tendo dentro da economia brasileira, um aumento real de 5%, ou seja, nós estamos aí com praticamente 15%, quase 16% em termos nominais, né? Então, Alagoas é um caso. O Estado de Rondônia, 6 anos atrás, onde 80% do orçamento do Estado de Rondônia era suportado pelos verbos federais, hoje 54% é suportado por verbas federais, depois do investimento maciço que foi feito no fisco daquele Estado. E a gente tem um caso de um exemplo negativo de um Estado que nunca investiu na Secretaria da Fazenda quando ele tem investido, por conta do sossego do royalties, que é o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem um problema tremendo de adequação da Secretaria da Fazenda, e o investimento feito nesse órgão demora 4 anos para maturação. Por quê? Porque você tem que treinar pessoal e adequar a todas as normas de cumprimento de TI que tem hoje, né? Então, nós temos aí 2 pontos díspares que tem dentro da sociedade brasileira, né? Então, o quão é importante. E eu digo, complementando o professor Amaury, quando terminou a palestra do Manuel, Benjamin Franklin diz o seguinte: 2 coisas na vida nós temos para viver em sociedade: a morte e os impostos, né? Então, digo também uma frase do Adam Smith, que eu sou graduado em economia: não existe almoço grátis. Se o Estado concede uma isenção a determinada empresa, ele cobra de outra. O ICMS, apesar de ter uma alíquota de 18%, participa em 8% do PIB. Então, isso é fruto, esse gap que tem entre um e outro, é fruto de desonerações e é fruto do caótico sistema tributário que o Brasil tem, né? Quanto à questão do contribuinte acessar ou cumprir a conformidade, depende muito do contribuinte. Eu até apresentei no ano passado aqui essa situação, né? E eu vou permitir fazer uma leitura, professor, que eu fiz no ano passado. Isso está num livro, até um livro publicado pelos agentes fiscais de rendas, chamado História dos Tributos do Brasil. É um livro muito interessante. Eu vou trazer a vocês me digam. Agora está difícil achar, mas eu achei, consegui. Esse livro, você me diria se tem alguma diferença entre o Brasil colônia e o Brasil atual. A história registra que cada colônia no Brasil, sob as ordens da coroa portuguesa, foi obrigada a conviver com a política fiscal injusta, que não respeitava a capacidade contributiva das pessoas, nem era seguida de uma lógica clara. Tributava-se com o intuito de remeter a maior parte dos valores arrecadados para a metrópole. O que sobrava ficava para a colônia. Eu digo isso porque eu sou a favor da desconcentração tributária nesse país, para pagar as despesas de administração. O raciocínio da prática tributária portuguesa era o inverso ao justo. Cobrava-se o que era necessário, ou seja, quanto que o Estado precisa, não me interessa, eu quero arrecadar. Ignorando-se o risco da cobrança sem limites. Ou melhor, mais do que o limite. Havia uma atitude do governo lusitano sempre na sanha do fisco português causava
danos a alguma atividade econômica, corria-se para sanar-se os males oferecendo algo menor. Então, eu quero dizer que não confundo o fisco brasileiro, confundo o fisco português, que o fisco é um órgão de Estado, né? Ele defende a sociedade, ele é uma carreira típica de Estado, não uma carreira de governo, né? O fisco cumpre aquilo que está contido na legislação tributária por dever de ofício e por dever vinculado contido no artigo 142. Então, se o fiscal, na auditagem de uma empresa, vê uma irregularidade, ainda que o mérito, que o Tribunal de Impostos e Taxas veja de maneira diferente o mérito, ele, por ato vinculado, é obrigado a fazer. O mérito não cabe a ele julgar, né? Então, ele é obrigado a realizar essa autuação, né? Então, quanto ao bloco K, eu vou ser obrigado a discordar do Manuel, me desculpa, né? Porque o fisco quer sim, e a melhor matéria-prima do fisco é a informação, né? Melhor matéria-prima do fisco é a informação. Eu não compararia o sistema tributário brasileiro, mas pela característica de imposto de valor agregado, que existem dois tipos de imposto de valor agregado. E é bom a gente colocar nisso, por que o ICMS faz compensação pelo imposto. É importante isso aí, Manuel. Existem dois tipos de imposto de valor agregado. Aquele que se compensa pelas bases, que todo mundo denomina de IVA, né? E aquele que se compensa pelos impostos, que é o ICMS. Quando o TVA, que é o Taxe sur valeur ajoutée, criado na França em 1954, foi trazido pela Revolução, né, pelo governo militar para o Brasil em 1967, tentava-se importar o modelo francês para cá. Só que havia uma briga de destino e origem. O IVA, é muito complicado fazer essa compensação, porque se você faz a compensação pela base, eu não consigo diferenciar destino e origem. Mas se você faz a compensação pelo imposto, sim. Então, o que ocorria? Nas transações interestaduais com o Estado do Nordeste, a alíquota era pela metade, porque a alíquota do imposto do ICMS na época era 14%, depois veio para 18%, e 7% nas transações com o Estado nordestino. Então, veja bem, se eu faço uma transação com o Estado vizinho aqui, o Estado de São Paulo, nós tínhamos a alíquota de 12%. Então, 2% da cobrança ficava no Estado do Nordeste, dividia-se esse imposto, né? Então, essa questão de origem e destino foi contemplada na compensação de alíquotas naquela época, né? Agora, quanto a essa questão do IVA, né, eu acho bom fazer aqui um parênteses. O governo holandês, já vista a entrada de novos membros na Comunidade Econômica Europeia, estilo Hungria, que concede incentivos fiscais para as empresas migrarem, o governo holandês fez o seguinte: percebendo essa situação e percebendo que as empresas transferiam algumas unidades para lá, ele baixou o imposto corporativo do imposto de renda para 20%, próximo aos paraísos fiscais são 15%, né? E manteve o imposto de renda de pessoa física no nível que é, mas aumentou o imposto de renda direto. Houve uma chiadeira geral, mas o que aconteceu? As empresas começaram a voltar para a Holanda. Por quê? Quem gera emprego? Onde vai ter, né? Então, essa política é muito complicada. Não sei se vocês se lembram, eu estive lá em 1999 e os americanos ficaram loucos por conta do IPVA, né? Por quê? Às vezes a pessoa esconde os dados no carro, num carro mais caro, se bem que o carro lá é 3 vezes mais barato que aqui, mas tudo bem, né? Mas esconde os impostos nessa situação. Então, pragmaticamente, né, apesar do State Tax ou do ITCMD deles pegar de uma outra maneira a sonegação pela carregação, pelo carregamento da pessoa física, né, do patrimônio sonegado, eles conseguem pegar nessa situação. E a Itália depois, não sei se você se lembra, na Itália em 1914, a Itália começou a buscar as Lamborghinis e tudo mais, e o pessoal sonegava e então carregava nos carros, em patrimônios individuais, aquém do fisco, né? E
Agora, quanto ao compliance em relação a essa nova configuração aí que vem desde 2007, que o SPED aí vai completará 17 anos o ano que vem, o Bloco K já vem há algum tempo sendo discutido, né? O SPED é um comitê formado pela Secretaria de Fazenda, Receita Federal, um membro, acho que do CFC, né, Manuel? E um membro da instituição do setor produtivo. Então, discute-se isso aí para qual produto, né? Eu acredito que o Bloco K resolveria o problema da obrigação acessória do crédito acumulado. Acabaria com essa situação, né? Eu tenho com isso. A questão do Bloco K, ela é mais relativa ao setor químico, da perfumaria e dos refrigerantes, naquele onde tem a questão do sigilo da fórmula, mas há soluções para isso, né? Há soluções para isso. O fisco sempre busca contemplar os dois lados. A relação fisco-contribuinte, apesar de tímida no início, né, ela vem se intensificando cada vez mais, até como sinal de transparência, né? Eu tentei seguir o raciocínio nas questões que você me colocou. Mas agora tem o nosso debate, debate não, discussão, porque debate é aquela dialética, né? É uma discussão, né? Onde a gente possa, então, responder a pergunta do pessoal e responder as perguntas aqui que foram surgidas. Obrigado a todos, obrigado pela atenção. Muito obrigado, Carolina, Urbano e Adilson. Antes de passar para a plateia, os questionamentos, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um. Primeiro eu vou fazer para a Carolina, né? Qual que é a sua opinião em relação a essa nossa carga, né, de exigência, de obrigação, tanto mais falando do ponto de vista da obrigação acessória, né, tanto do ponto de vista do fisco, quanto do ponto de vista societário, em relação às empresas, se existe espaço para redução dessas obrigações e alguns aspectos, né, que você poderia dar de indicativo necessários para que isso ocorra. Né? Não é simplesmente, nós queremos diminuir. Não, mas o que precisa antes, qual o cenário que deveria ter se criado, se é o caso, para que isso possa ocorrer? É uma boa pergunta, né? Eu acho que existe espaço, sim, para redução. Eu acho que existe o que se convém chamar de muita burocracia no Brasil, né? Em relação a certos cenários especificamente, eu acho que existe uma falta de valorização dos profissionais envolvidos. Então, o senhor mencionou, por exemplo, que os profissionais da contabilidade são pouco valorizados e as empresas, é preciso investir numa consciência por parte das empresas e da sociedade em geral que esses profissionais são necessários dentro das empresas, né? Então, por exemplo, o caso que eu trouxe aqui como exemplo, ele é fruto do fato da falta de consciência, da falta de maturidade, quanto à necessidade de ter tudo isso, né? Então, eu acho que o espaço existe, mas ele passa por um amadurecimento da sociedade, ele passa por um investimento em uma conscientização quanto à valorização das pessoas envolvidas, e eu acho que quanto melhor o nível dos profissionais que forem lidar com essa matéria, maior vai ser o efeito quanto à redução da burocracia e eu acho que eventualmente quanto às obrigações acessórias, porque a contribuição melhora. Então, por exemplo, o senhor estava mencionando a respeito da qualidade da informação, né? Nesse caso específico, o cliente não conseguia calcular o custo do produto. Aí tinha um problema com o estoque. Sabe o que o diretor industrial fazia? Ele mandava perda para o estoque. Por quê? Porque não é só o fisco que não vai saber. O acionista também não sabe. Pô, por que eu tenho esse estoque alto? Né? Percebe? Então, tem muita coisa envolvida. Eu concordo com ele quando ele diz que a sociedade brasileira e, de certa forma, as empresas funcionam e reagem à fiscalização e à autuação. E eu gostaria de crer, venho nesse sentido, de que a sociedade brasileira está evoluindo em termos de consciência, de maturidade,
de investimento na capacitação das pessoas envolvidas nesses processos todos. Eu acho que se a gente passar por esse processo, né, social, nacional, de evolução e maturidade dos profissionais e tudo mais, eu acho que a consequência pode ser a redução desse excesso de obrigações acessórias. Agora, de fato, assim, pensando sobre o aspecto prático, né, que você vê na empresa, e do ponto de vista societário, por exemplo, tem algumas coisas que não precisavam existir. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, eu não sou especialista tributária, mas eu vou dar um exemplo simples societário. Hoje em dia a gente manda as atas de reunião para a junta comercial para registrar. Vai em 3 vias, a junta microfilma, bate o carimbinho lá com o JUSESP perfurado. E a empresa tem um livro de registro de atas de reunião e ela tem que lançar as atas no livro. E depois, para ter feito contra terceiros e tudo mais, e para atender à disposição da lei, ela tem que mandar 3 vias impressas para a junta. E lá no finalzinho tem que estar escrito: essa ata é cópia fiel da ata lançada em livro próprio. Precisa disso? Pergunto. Será que já não tem registro suficiente para não precisar, por exemplo, do livro de atos de reuniões de diretoria? Ou a diretoria até perdoa, porque há algumas que tratam de matérias sigilosas, você não precisa de efeitos para terceiros. Mas as assembleias de sócios? Ou as assembleias de acionistas na SA? Será que precisa mesmo do livro? Em função do fato que elas vão para a junta? Para que isso? E muita gente adota. Né? E eu acho que do ponto de vista fiscal também tem espaço para essas revisões. Eu não sei opinar sobre essa questão do livro K, sinceramente. Mas me parece, aqui eu vou fazer uma provocação, me parece que é importante esse espaço de discussão, como o professor Manuel fomentou, e a posição do senhor aqui também, enfim. É importante que a sociedade se envolva nessas discussões. E acho que, volto a dizer, quanto mais capacitados forem os profissionais envolvidos nessas questões todas, mais apuradas, mais objetivas e mais efetivas vão ser as soluções apontadas. Eu acho que passa por um processo de amadurecimento da nossa sociedade como um todo. Né? Pegar um gancho com ela. Eu tive a oportunidade de, numa dessas reuniões, sentar ao lado do senador americano, num plenário de votação, e depois conversar. Nós éramos em 12 nessa turma, né? E sobre os debates a gente discutiu, né, que o Brasil, em relação à economia americana, naquela época, em 99, já estava 100 anos atrás dos americanos. E depois, uns 15 dias atrás, um próprio senador americano, não o mesmo, mas disse que o Brasil continua 100 anos atrás. Eu digo o seguinte: o grande problema do Brasil é da seguinte maneira, e isso eu vejo no americano, é a força da palavra e a consequência dos atos pela mentira. Se você der uma declaração falsa, são 2 anos de cadeia, e não adianta a cesta básica, são 2 anos de cadeia. Né? Como que funciona o processo tributário americano? E eu defendo, assim como o Dr. Eurico DeSantis defende aqui, que é a judicialização do processo tributário. Então, o americano, como que funciona aqui no Brasil? O fiscal vai lá, detecta, coloca uma multa altíssima. Né? Além da capacidade, está sendo discutido até pela Secretaria da Fazenda hoje, porque o que está acontecendo? O fiscal autua, o contribuinte espera o PEP. É o programa para eliminar a multa e pagar, entendeu? E aí fica 2 anos nessa situação e o Estado se encaixa. Então, como funciona o sistema americano? Isso eu falo pela Receita Federal Americana, onde eu estive. O fiscal autua, apresenta o auto para o contribuinte tem a defesa dele, vai para um órgão administrativo em uma instância. O órgão administrativo verifica ou não a procedência da multa, ou parcialmente procedente. Se for parcialmente procedente, né? Feito isso, procedente ou parcialmente, o órgão administrativo oferece ao contribuinte uma nova chance de pagamento. Se ele não pagar, o processo já é judicial. Então entram 2 processos: o processo criminal, por não ter pago, e o processo de cobrança. Tá?
Bom, tem um atenuante. Atenuante de não pagar, porque ele é obrigado a pagar o imposto e também a cumprir a pena determinada por não ter pago anteriormente. E atenuante é o seguinte: se não foi por dolo, fraude ou simulação, serviço social. Se for por dolo, fraude ou simulação, cadeia. Isso aconteceu com uma senhora que eu estava lá em 99, que era a herdeira do Waldorf Astoria, e fazia anos que ela não pagava imposto de renda, e ela disse que não pagava imposto de renda porque ela achava injusto, e ela não ia abdicar disso. Então ela simplesmente foi presa, porque não pagou. Então, o que ocorre? Por que desculpa, eu vou dizer o seguinte: não existem cartórios nos Estados Unidos. Não existe cartório nos Estados Unidos. Se eu quero vender o meu bem para outra pessoa, eu vou na prefeitura e faço a transmissão do bem segundo as leis, as quais americanas não são diferentes daqui. Não existe cartório lá, né? Então, qual é o detalhe? O detalhe é que a sociedade não confia em si mesma, né? E por não confiar, existe um notário. E o cartório é um notário. Então, a questão do saxão e do latino é muito interessante. A questão cultural, né? Tem até uma professora da Fundação Dom Cabral, né? Que escreveu isso aí. Né? A questão cultural influencia muito. O perfil também, eu não vou abrir todos os perfis, mas existe um perfil do contribuinte, que eu acho importante dizer. Por favor, me corte se der o tempo aí, tá? Mas o contribuinte tem 4 perfis básicos. O ortodoxo, que vai cumprir todas as obrigações tributárias de conformidade, obrigações principais e acessórias. Nós temos o liberal, isso é uma palavra herdada do americano. O liberal é aquele que concorda, cumpre a obrigação, mas judicialmente questiona. Não que ele sonegue, ele faz o questionamento judicial porque ele não concorda com determinado. Existe o oportunista, que é aquele: o fisco está atuando, vou pagar e vou fazer certinho. Não está, não vou fazer. Existe o sonegador inveterado, né? Então, tem uma das suas perguntas, se o SPED tem contribuído. Tem contribuído e muito, que o Brasil, esse gap de coleta de impostos, o Brasil está em segundo lugar. 2012 estava com 15%, e esse gap vem caindo a 0,8% ao ano, e hoje já está, se não me engano, com quase 12% ou 11% em relação a isso. Então, a própria Receita Federal vinha aumentando a arrecadação sem que o PIB subisse tanto, fruto dos cruzamentos, né? Tem um computador na Receita Federal. A Receita Federal comprou um computador chamado Cray X12, não sei se vocês sabem, e a Receita nominou esse computador de T-Rex, Tiranossauro Rex, que faz cruzamentos assim, fora de série, né? Então, só para complementar. Obrigado pela... Bom, muito obrigado. Eu ia fazer uma questão para você a respeito da cultura, né? Se ela influencia o sistema, né? Então, já no pensamento, já respondeu, né? Muito obrigado, muito bom. Bom, Adilson, dentro dessa linha, né, de possibilidade de redução de obrigações, né? Nós sabemos que hoje muitos colegas nossos, né, ocupam a maioria do seu tempo no cumprimento dessas obrigações, né? Em se tendo essa redução, como que você vê isso, né? Esses colegas que dedicam mais o seu tempo no cumprimento das obrigações, eles vão deixar de trabalhar, vão ter que fazer o quê? Vão perder renda? Como que vai ser, na sua visão, esse processo aí? É uma boa pergunta, né? Porque sempre que a gente discute esse tipo de coisa, aí fica aquela, né? Não, mas peraí, o contador, ele ganha dinheiro com o quê, né? Fazendo contabilidade gerencial, atendendo as necessidades do cliente, ou atendendo o fisco, né? Então, às vezes, a gente escuta muito isso, né? As discussões, às vezes, que a gente faz com relação a esse assunto, né? Então, há sempre essa defesa, né? Eu acho que a contabilidade do Brasil, ela é muito influenciada pela essa questão fiscal, né?
Então, o contador hoje, ele fica preocupado em entender o fisco. Eu também sou professor na graduação, e lá na graduação você fica vendo lá os meninos lá, eles querem aprender a fazer coisas, fazer nota eletrônica, querem aprender. Eles não buscam o conhecimento crítico, né? Porque se mudar aquilo, depois ele não sabe mais nada, né? Então ele só aprendeu a preencher alguma coisa, né? Aquela coisa técnica, né? Não sabe pensar, né? Exatamente. A gente não... Quem toma decisão não precisa saber essas coisas. Isso é operacional, né? Então o que acontece? O contador vai ter que rever seu papel mesmo, né? As novas normas veio trazer essa proposta. Só que uma das dificuldades para implementar essas novas normas é justamente essa falta de tempo. Porque ele está tanto tempo ocupado em fazer declarações, SPED, que agora tomou o restante do tempo que ele teria, né? Então eu acredito que, ligando a pergunta, né, que eles responderam, né, de reduzir o custo, né, seria realmente fazer uma reforma tributária. Não acredito que o contador vai desaparecer em função disso, pelo contrário. Porque vai continuar existindo as questões fiscais, vai continuar existindo essa obrigação. É parte do trabalho do contador também isso. Esse tempo, que seria o tempo remanescente, é o tempo que deveria ser dedicado, então, a essas outras coisas. Então, a proposta, então, de diminuição aí do custo tributário, custo de conformidade, seria uma reforma tributária. Isso sobraria tempo, então, para a gente identificar isso nas novas normas. Agora, para que essas novas normas elas sejam efetivas, o que precisaria ser feito? Deveria ser feito também o enforcement também, né, do CPC-PME, né? Havendo enforcement do CPC-PME, consequentemente haveria, então, essa maior dedicação a isso. E outra coisa também, aquela questão anterior que você colocou, que eu não lembrei de responder, né, é custo ou investimento. Eu diria assim, depende. Você utiliza isso como? Você utiliza isso para quê? Para você ter uma conformidade fiscal, você vai precisar de um Big Data. Para você fazer informações gerenciais, você precisa de um Big Data e das mesmas informações. Então é como eu vou saber lidar com essas informações. Saber o que extrair, fazer aquilo ter sentido. Então vai também da gente explicar isso para o cliente. As pessoas hoje ficam com medo assim, será que o cliente agora não vai precisar mais do contador? Porque não vai existir, então, obrigações fiscais a serem cumpridas? Imagina, então, quem lançou o iPhone. Ele não pensou, né, que as pessoas estavam querendo o iPhone. Ele colocou isso para esse desejo, né? Então, às vezes, precisa ser despertado. Uma coisa que falta ao profissional de contabilidade é o marketing contábil. Ele não se enxerga como empresário. Ele não se enxerga que ele tem produtos na sua mão e não sabe vendê-los. É isso que eu vejo com relação ao que fazer com essas informações. Ela precisa ser melhor direcionada. Aí você poderia perguntar, você está falando de grande empresa ou de pequena empresa? Estou falando das duas. Da pequena empresa, eu diria que isso é em larga escala. E a grande empresa? A grande empresa também tem. A minha dissertação de mestrado foi exatamente nesse sentido, que era fazer um estudo de caso de uma empresa de grande porte, e quando eu fui até essa empresa, o trabalho que eu estava fazendo era controladoria logística, né? Então eu queria fazer a verificação da vinculação entre a controladoria logística. Então eu verifiquei que a empresa, de grande porte, multinacional, ela tinha um sistema da produção extremamente controlado. Um sistema invejável, um SAP espetacular, produção em tempo real, gráfico gigante. Aí eu fui entrar na contabilidade e falei assim, puxa vida, eles devem ter os melhores controles do mundo aqui, né? Eu fiquei pasmo. Eles utilizavam a contabilidade de acordo com o custo arbitrado, porque ele não tinha informações. Eu falei, você tem? Não, mas espera lá, né? É eles lá e nós aqui. Não há integração entre os setores da mesma empresa. Outro caso muito interessante, né, da grande empresa também, conversando com um grande representante de um software famoso, de grande porte, não vou citar o nome nem do software e nem quem é esse representante, mas eu achei extremamente interessante o que ele disse. Quando saiu as primeiras exigências do Bloco K, ele foi procurar um cliente dele de grande porte, né, e falou para ele assim, olha, agora a gente vai ter que levantar algumas informações, porque a gente vai ter que agora fazer o Bloco K, então agora a gente vai ter que parametrizar algumas informações, então eu preciso saber então qual que é o índice de perda que você tem nos seus produtos. Mas eu não sei. Ele respondeu, e como assim? Você não sabe? Não sei. Então é incrível o nível de desconhecimento hoje, que às vezes a gente pensa que isso é só da pequena empresa. Gente, não é. Não é, né? Conforme a constatação, né, que a Carolina teve.
Então, falta isso. Eu acho que falta o contador, ele saber vender o produto. Ele tem que despertar o desejo, ele tem que mostrar. Você não tem que esperar deixar de ser o tirador de pedido, né? Ah, eu quero comprar uma consultoria contábil, eu quero comprar uma consultoria de custos, né? Você que tem que mostrar qual é a utilidade disso. O dia que a gente começar a fazer isso, a gente vai ter que preocupar em ficar fazendo obrigação acessória, não. Nesse contexto que você colocou dessa empresa, você acha que, por exemplo, para mitigar a refração ao bloco K, né, o bloco K não ajudaria o contribuinte, então, a detectar a perda dele? Com certeza, né? Com certeza. Quer dizer, o cumprimento de uma obrigação acessória, que, na verdade, investiria para o fisco, né, passa a, então, contribuir para o contribuinte melhorar os próprios processos produtivos. Né? É o mesmo Big Data. É a mesma informação. A mesma informação que eu tiro para fins fiscais é a mesma que eu tiro para fins gerenciais. Só que eu tiro ela só para fins fiscais. É isso que falta a gente discutir. Só existe uma contabilidade. Depende da forma como você faz ela, né? Como você direciona. Aí ela vai ser custo ou investimento. Investimento. Bom, vamos abrir aqui um tempinho para aqueles que quiserem fazer algum questionamento para a Carolina, para o Urbano e para o Adilson. Tem uma questão lá no fundo. Bom, primeiramente, parabéns a todos, né, pela belíssima apresentação. E fico feliz que não sou só eu que tenho visões, né, como contabilista e também como aluno, participante da nossa faculdade aqui, com relação à preocupação do custo, né, com relação à oneração que o fisco traz hoje para dentro da empresa. Eu sou contador já há mais de 10 anos e a gente até brinco assim com um diretor nosso lá. Ele fala assim: pô, Henry, antes você participava mais das decisões do negócio e hoje você nem mal passa na nossa sala de reunião. Fala, pô, não tem tempo. Depois do SPED a minha vida acabou. Né? A minha vida assim, né? Como profissional ativo no negócio. Hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa lá que eu apuro imposto. Então, eu falo só de imposto de renda e contribuição, não vou entrar nem no mérito dos demais indiretos e afins. Tem uma empresa que eu apuro, só no ano o imposto anual, a empresa paga 50 milhões de reais, só de IRCS, só disso. E eu fico muito assustado com isso daí, porque é como se o governo fosse o sócio majoritário da empresa, porque ele leva a maior fatia do bolo. Porém, ele não participa com o risco. Ele não ajuda. Se a empresa dá lucro, ele quer. Se a empresa dá prejuízo, a ineficiência foi sua. Mas tudo bem, nós estamos no Brasil, isso já existe há vários anos, nós já nos acostumamos com isso e prevemos, né, na nossa margem. Porém, nos últimos anos, esse mesmo sócio majoritário vem nos impondo obrigações, que a cada vez mais onera o negócio e atrapalha a competitividade, tornando o empresário ou tornando as empresas no Brasil com baixa competitividade, tornando o Brasil menos competitivo quando você compara com empresas como o nosso professor Urbano comentou. O Brasil ele é considerado, ele no caso comentou que ele compara o Brasil com os Estados Unidos, Canadá e a competitividade do Brasil perante esse país é lá embaixo, porque a oneração a cada vez mais, né, quanto até escrever, a cada avanço do tempo é maior o custo. Então a minha pergunta para todos vocês é: qual é a preocupação
que o fisco, que o comitê do SPED tem para as empresas hoje, na questão de onerar a empresa. Cada vez mais o fisco impõe, o comitê do SPED indiretamente impõe também mais uma obrigação, mais uma oneração, mais um custo, mais um investimento, mais uma despesa, enfim, mais um gasto, um desembolso de caixa. E não existe contraprestação, não existe, você vai fazer isso, nós do fisco precisamos da informação, nós do fisco, a nossa melhor matéria-prima é a informação, então nós iremos, a partir de agora, obrigar a você a fazer isso, a declarar isso, a informar isso, só que estou te dando uma contraprestação. Você vai gastar, você vai ter um desembolso de caixa para investir em sistemas, para investir em equipe, para investir em profissional. Porém, ali no futuro, eu te dou um benefício. Enfim, o que eu não vejo do governo hoje é contraprestação. Ele só exige. Ele só onera o negócio. O bloco K é importante? É importante. Vai ajudar o fisco? Vai. Vai ajudar o empresário? Vai também. Porém, o empresário não precisa do bloco K para saber qual é o percentual de ineficiência dele. Então, já que não tem como correr da oneração, do imposto a nós que eu digo, aos contribuintes, pelo menos nos dê uma contraprestação. Eu não sei qual seria essa, mas talvez vinha de encontro com a pergunta que o doutor fez para a doutora Carolina. Qual seria, então, um meio de resolver esse problema que a empresa tem, o custo, né? Não sei, talvez um benefício fiscal. Tudo que você gastar aqui, você abate ali, não sei. O governo precisa dar uma contraprestação para o contribuinte, porque o contribuinte não aguenta mais gastar com obrigações, parte fiscal, parte contábil, enfim, e não vê o lucro. Então, a pergunta, vocês me perdoam pelo desabafo aqui, mas a pergunta é, qual é a preocupação dos órgãos envolvidos com a oneração que está sendo impostas com as novas obrigações ao contribuinte? Acho que o Urbano, que é o mais adequado para responder, mas eu vou falar uma percepção que eu tenho no Mato Grosso do Sul, não sei se São Paulo é assim, né? O colega está colocando aí a questão do aumento dos custos para o empresário, né? Mas eu no Mato Grosso do Sul, eu não vejo movimentação dos empresários reclamando sobre isso. E eu acho até um erro nós reclamarmos disso, porque isso é uma oportunidade para nós. O advogado vai reclamar que está aumentando, está complicando, mas isso é uma oportunidade. Quem paga a conta são os consumidores e a empresa. E eu não vejo movimentação, não sei se aqui em São Paulo, por exemplo, criaram aí nova declaração para as empresas do Simples, a Destida, né? Eu não vi os microempresários reclamando, né, que isso vai onerar mais o custo dele e tal. Nem sabe que existe, né? Então, eu não sei, Urbano, você está livre, eu acho, mas essa é a minha percepção, que eu vejo assim, se nós temos um Congresso Nacional onde define essas leis e os empresários têm poder, né? Será que eles estão assim tão insatisfeitos com isso? Porque eu não vejo. Não, eu vou dizer o seguinte, que na verdade há troca de custos. E o SPED veio justamente diminuir esse custo, por mais paradoxal que seja, segundo a colocação do indagante. O que ocorre é o seguinte, eu visitei uma vez uma grande distribuidora, uma grande revendedora varejista, né, por uma operação, e que emite a nota fiscal eletrônica, ela dá 1 milhão, né, 1 milhão de números para ser emitida, pois essa empresa emitia 1 milhão de notas fiscais eletrônicas a cada 3 meses. Tá? O diário, se o fisco fosse dar uma olhada, daria 3 caminhões. Tá? O custo de conservação
desses dados, você imagina o fisco notificar essa empresa, apresentar o diário Razão e o Razão Analítico, mais as notas fiscais dele, em via fixa, para fazer conferência. Tá? Então, a questão do SPED, ela veio liquidar esse atraso do Brasil. Quanto à questão da informação, o SPED, ele só demonstra, Emanuel, um detalhe que já existia na cultura brasileira, a má informação, né? Ele só veio, então, demonstrar, e o professor disse muito bem isso aí, exatamente, é uma casa nova com a tralha velha. Ele não aprendeu a informar isso e não sabe o custo da informação errada. Agora, eu não posso concordar com você em relação aos tributos, porque, na verdade, a não ser que, agora eu vou falar um termo em expressão econômica, somente quando a elasticidade de preço da oferta é próxima de 1, é que ele não consegue repassar custo de tributos. Ou seja, somente quando a concorrência é grande. Tá? Porque eu duvido que uma empresa não repasse o custo do imposto de renda no preço dele. Preço não significa um valor, vírgula, 2 zerinhos. Preço significa muito mais do que isso. Né? Vou dizer para você o seguinte, o fisco e a sociedade, o fisco cumpre aquilo que a sociedade determina. Determinou em lei, o fisco cumpre, ele é um órgão de Estado. Né? E a sociedade cobra de si mesma. Impostos, não tem jeito, por isso tem esse nome, imposto. Mas eu digo a você o seguinte, vamos pegar o exemplo do Simples. 3 milhões e 600 agora subiu, né? 3 milhões e 600. Uma empresa de 3 milhões e 600 pagaria 450 mil reais de tributos por ano. Se ele dá 3 milhões e 600 e 1 centavo, para quanto vai o tributo que ele deveria pagar? 750 mil. Sabe o que é isso? Isso significa o financiamento da sociedade àquela empresa. É a abdicação de recurso que a sociedade fez para ajudar aquela empresa a crescer. Isso está criando um problema no Brasil chamado empresas Peter Pan. Elas não querem crescer. Não querem crescer. Só um minutinho, professor. Então, o que ocorre? Vai nessa empresa que vende um produto e vai no supermercado de uma grande loja para ver se tem diferença de preço. Não tem. É o quanto você, consumidor, pagou para aquela empresa continuar sendo pequena. Porque a empresa grande, que tem custos elevados, isso, aquilo, repassa o preço e tem competição. Agora, empresa de pequeno porte, não tem os custos de conformidade, nada disso, e apropria esse valor para ele. Tá? Então, às vezes acha que o Simples é uma beleza, mas isso é um encargo para a sociedade. O que eu acho é que devia ter feito, igual nos Estados Unidos, a questão dos startups. Por que tem muito brasileiro indo para lá? Porque ele tem uma progressão de tributação de acordo com o ano. Ou você se ajusta ou está fora. Ou você se ajusta ou está fora. Então eu te dou o benefício para crescer, mas progressivamente. Deu 2 anos, acabou. Não tem mais porquê. Já é a maturação do seu investimento. Então, eu discordo de você no sentido de dizer que o fisco é sócio da empresa. Pelo contrário, o fisco, ele recebe, né, a empresa é responsável por coletar o tributo do contribuinte, que é o consumidor final, e trazer aos cofres da sociedade. Vamos lá, professor Maurício. O professor Maurício que fez um... Não, era só uma observação. Rapidinho, quando você colocou que 3 milhões e 600, né, você paga 400 mil de tributos. Aí eu tenho um caso lá que eu estudo desde que nasceu, que é a empresa da minha irmã de distribuição de insumos farmacêuticos, né? E no primeiro ano, quando ela atingiu 3 milhões e 600, ela pagava 400 mil de tributo. Aí ela faturou 3 mil. Aí ela recebeu um pedido no final do ano de 400 mil de uma importação. Aí ela aceitou, só que aí ela foi expulsa do Simples. No outro ano ela faturou 3 milhões e 600 e pagou 700 mil de tributo, porque ela estourou 200 mil reais no Simples. Então, quer dizer, se você faturar R$1 a mais do limite, você dobra marginalmente. O que aconteceu com a sua margem? Então, você perdeu, né? Então, basicamente, você pode ser eliminado ao sair do Simples, você pode ser eliminado do mercado pelo modelo, então, essa progressão, né? É porque não tem um modelo para todos, né? O professor ontem falou sobre isso, o professor Guilherme,
Nós temos um modelo de tributação para pequena, não, tem que ter um modelo de tributação para o todo, né? Sim, É. o todo. E não para alguns, né? É. E não só isso, professor, a estatística do professor Flávio Rubinstein, da GV, né? Mais de 50%, quase 60% das empresas que ultrapassam o limite DPP dos 3 milhões e 600 fecham. Ou fecham por outras razões, né? Ou então fecha por razões de planejamento tributário, e aí faz essas questões. Né? É só uma questão de planejamento de sair do Simples, né? Uma Exatamente, vez eu fiz exatamente. uma simulação para uma empresa que sai do Simples continuar tendo a mesma margem, no presumido ela teria que faturar 4 milhões e meio para continuar ganhando a mesma coisa. Não tem uma progressão para isso. Então, o que ocorre? Que aquilo que o professor Flávio determinou, são empresas Peter Pan, elas não querem crescer. Não querem crescer. Né? Isso causa um... Temos mais alguma pergunta? Eu ia ver se não tinha para deixar você. Pode falar. Só uma questão com base no que você disse, né, do encargo tributário, né? Isso fala-se muito no Brasil, né, que o Imposto Brasil é o imposto mais caro do mundo, né? Na verdade não é, né? Algumas pessoas até mencionaram isso, eu tenho um dado aqui da OCDE de 2008, né, que mostra que Suécia 47% do PIB, Índia 12% do PIB, então são os dois extremos. O Brasil está ali em 34%. Isso, em escala, né, coloca o Brasil, então, em 10º lugar, né? Então o Brasil está na mediana, né? Não é o mais caro e nem o mais barato, né? Na verdade, que o desabafo seu, eu acho que é nesse sentido, né? É que ele é injusto, né? Ele é cobrado da pessoa errada, você paga o imposto para ter o serviço e a gente não tem a contraprestação de serviço, né? O problema não está no imposto, o problema está no governo, né? É como ele faz a gestão do dinheiro, né? É por isso que a gente tem que ser mais atento com relação à cobrança aí, né, dos nossos políticos com relação a isso, né? Porque a gente paga imposto para ter saúde, ter educação, ter segurança. Só que a gente tem que contratar isso tudo particular, né? Porque o que é oferecido não é adequado. A curto prazo, eu imagino que vai acontecer o oposto do que você está pensando. Porque o Brasil está numa situação de caixa difícil e ele vai precisar arrecadar. Eu acho, inclusive, que ele vai aproveitar da situação dessas situações de obrigação acessória, porque, na verdade, acaba sendo uma outra forma de imposto que ele recebe, né, disfarçado, porque para aprovar uma CPMF lá no Congresso, o problema lá daquela questão política, de conseguir maioria, né, então é muito mais fácil cobrar multa por obrigação acessória. Né? A curto prazo eu não vejo essa situação positiva, não. Porque o Brasil não tem caixa e ele vai, com certeza, lançar mão desse tipo de caixa. Né? Eu acho que quero só acrescentar mais uma informação. Eu li faz pouco tempo, mas não estou me lembrando quem foi que falou, mas você com certeza vai saber confirmar. Diz que a informação que eu li, 90% do imposto pago no Brasil é para liquidação de despesas obrigatórias do Estado. E esse comentário, o artigo, a pessoa dizia que, olha, a situação de redução de carga tributária a médio e longo prazo no Brasil, ela é uma ilusão. Se 90% do imposto arrecadado é destinado para o pagamento de despesas obrigatórias, que espaço tem para redução de carga tributária no Brasil? Essa é a questão, né? Aí eu vi vários comentários sobre essa questão do teto do gasto público, e como isso vai refletir sobre o gasto do Estado, a redução da máquina, e se tem ou não espaço para redução tributária, a hora que o nosso mercado, a nossa economia crescer, né? Porque aí você arrecada mais, aí você pode repensar, mas isso não é nem para agora, eu duvido que seja para 5 anos, e oxalá para 10, não sei, né? Então, é muito complicado isso, né? É complicado, não é? Eu acho que ele tem razão quando ele diz que a indignação do cidadão brasileiro se refere à efetividade, à competência para o gasto, né? Que a arrecadação está aí, não é? Não sei, o senhor acha que pode complementar? Bom, eu sou favorável à desconcentração tributária, agora a gente está viajando um pouquinho, né? Porque tem uma frase do professor Friedman, né, Milton Friedman, ultraliberal. Por incrível que pareça, foi o professor Friedman que, em 1972, apresenta um estudo para a ONU da criação do programa Renda Mínima,
copiado aqui pelo Eduardo Suplicy, em 88, apresentado pelo professor Fernando Henrique com Bolsa Escola e depois capturado aí, popularizado pelo Lula. Então, na verdade, foi um ultraliberal que provocou tudo isso aí em 1972. E eu tive a oportunidade de conhecer o professor Friedman, né? E ele tem uma frase muito interessante da qual eu comungo o pensamento com ele. E um país gigante como o Brasil, por isso que eu comparo o Brasil com países continentais, que ele diz o seguinte, me desculpe se tem alguém da área federal aqui, mas ele diz o seguinte, entreguem o governo, entreguem o Saara para o governo federal, em 5 anos não terá mais areia. Tá? O que nós temos aqui é o seguinte, é uma concentração tributária na área federal muito grande, graças a, ou infelizmente, a um ilustre personagem da sociedade brasileira chamado Rui Barbosa, quando Marechal Deodoro, então, estabelece a República Federativa do Brasil, que chamava Estados Unidos do Brasil, Rui Barbosa sugere, porque ele cede para os estados a autonomia tributária, Rui Barbosa sugere que não, que a tributação deveria se concentrar na União. Então, nós padecemos até hoje esse vício, né? Nós pagamos aqui para o município, de cada R$10, 15 fica no município, 25% do estado e o resto com o governo federal. Né? O estado de São Paulo é um estado que sobrevive só de ICMS. Os repasses federais são muito pequenos para cá, a não ser por obrigação constitucional da educação. Então o estado de São Paulo sobrevive do ICMS e consegue atender. O que ocorre, meus amigos, é o seguinte, por conta dos fundos de participação, cria-se uma estrutura administrativa, e essa estrutura administrativa vai sendo criada cada vez mais para aumentar as participações, principalmente nos municípios e nos estados. Tem estados que não cumprem o princípio federativo de pagar as próprias administrações. Então, para se fazer uma reforma, tem que fazer uma reforma primeiro no Estado brasileiro. Não adianta fazer uma reforma tributária, estabelecer quanto vai arrecadar, enquanto não estabelecer o quanto tem que se cortar na carne. E isso tem que ser feito pela sociedade. A sociedade tem que discutir cada vez mais isso aí. Isso está crescendo dentro do Brasil agora. O Brasil, em termos democráticos, é um país novo, porque viveu tutelado pelo Império, 300 anos de Império. Depois tutelado pela ditadura Vargas, depois tutelado pela militar, e agora passa a conhecer a democracia. Então eu fico muito contente quando as instituições democráticas, né, principalmente o Poder Judiciário, começam a mostrar um pouco mais de força, né, começam a mostrar o que realmente a sociedade brasileira precisa, só que o enforcement da lei a sociedade brasileira ainda não conhece muito. E esse enforcement precisa ser melhorado, precisa ser... O brasileiro tem isso instintivamente, tem isso intuitivamente, mas não tem positivado ainda nas atitudes das instituições. Então, eu tenho um estudo feito a respeito dessa desconcentração tributária e o quanto pesa. Né? Só de municípios, dos 5.500 municípios, somente 1.900 sustentam a administração tributária própria. Há municípios que cobram, por conta da transferência do Fundo de Participação de Estado, 70 centavos de IPTU por ano de cada cidadão. Por quê? Ele não precisa arrecadar. O Estado Federal dá para ele. Ele cria um município ali e vai embora. E aí vem os benefícios fiscais, e aí vem isso, tudo para sustentar toda essa situação, e aí sucessivamente. Então tem que se repensar primeiro a máquina do Estado. Isso até o professor Delfim Neto fala muito bem isso aí. Primeiro repensa-se a máquina do Estado, para depois repensar o quanto vai ser gasto. Nós só temos um problema que se agravou recentemente, que é a dívida pública. Né? E lá atrás, um professor, Princípios da Economia Política e Tributação, diz o seguinte, para cada uma unidade de dívida pública, em 15 anos se gera-se 2 unidades de impostos. Então, nós temos aí o professor Davi Ricardo, Princípios de Economia Política e Tributação. Né? E aí nós vamos ver que o Brasil paga hoje por todas as mazelas feitas com as dívidas anteriormente e vai pagar mais ainda. Por isso que não tem espaço para baixar. Bom, dá de ser. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer
Carolina, o Urbano, o Adilson. Uma última questão que eu gostaria de considerar, né, dentro do que a Carolina colocou, a questão da qualidade do profissional, da valorização, né? Eu vejo que isso passa pela formação, pela participação. De repente eu vejo muitas vezes se coloca essa questão nas obrigações como a desculpa para não se participar de eventos, para não estudar, né? Eu vejo que a gente tem que, né, abrir mão de algumas coisas, né? Debater, né? Mais uma vez eu gostaria de parabenizar o professor Amaury e uma sugestão, Amaury, que a gente também trouxesse os empresários para debater essa questão, né? Porque eu vejo que os contadores, os advogados, mas o empresário, entendeu? Ele também tem que estar aqui, né? Então, é uma satisfação sempre estar aqui, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, gostaria de mandar um abraço lá para o Mato Grosso do Sul. Nós estamos comemorando a aprovação do nosso mestrado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Então a gente quer também ampliar essas discussões, né? O mestrado nada mais é que isso, né? Para trazer para dentro da universidade problemas da sociedade para a gente discutir, né? Não é nossa intenção só ficar fazendo discussões teóricas acadêmicas, né? Nós queremos envolver a sociedade sul-mato-grossense na nossa academia, né? E aqui a FEA com certeza vai ser um grande parceiro nosso. Muito obrigado. Queria agradecer ao professor Emanuel, a Carolina, tá? O Urbano, né, amigo nosso aí de longa data, a Dilson, que eu não o conhecia. O professor Emanuel já dispensa comentários. Eu também sou sul-mato-grossense, temos aí militado na contabilidade já por diversos anos, né? E tem agora um momento final aqui para distribuir para vocês a minha autêntica, fui eu que inventei isso, tá? A minha remuneração científica, um sigelo certificado, né? Porque o trabalho que... Opa, Adilson. E a Carolina. E também a gente selecionou aqui, ó, porque aqui não é todo mundo que trabalha, já que não existe almoço grátis, né? Então já não existe mais esse negócio de que todo almoço não pode ser com a goela seca. Então tem aqui isso, por favor, um mimo aqui, receba esse mimo como agradecimento pelos serviços, né? Sei que não tem preço o que vocês fizeram, tá? Todos que estão aqui de forma voluntária, estão doando o seu tempo para a gente melhorar na sociedade. Muito obrigado, uma salva de palmas para nós. Para nós encerrarmos o nosso segundo workshop, que eu acredito que a gente teve bastante sucesso, agradecendo, né, aos nossos, né, não diria patrocinadores, mas nossos parceiros que ajudou a gente aí, tá? Você falou trazer as empresas, né? A usina São Martinho que nos ajudou, né, nesse processo, o escritório do Lauren, o segundo nome eu sempre esqueço, o Delfine, Poupon e Delfine, tá? Agradeça ao Júlio por mim, tá? Por ter recebido lá o nosso pedido, solicitação de mandar alguém aqui para participar e trabalhar com a gente. Um escritório aí que tem a nossa confiança, vem desenvolvendo um belo trabalho no agronegócio. Agradecer a FAPESP, tá? Por ter nos ajudado, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, também colaborou com a gente, está assistindo a gente lá, representado pelo professor Jorge, tá? Gostaríamos de agradecer também aqui a casa, tá? A professora Maísa não está presente, mas que tem dado todo o suporte para que o nosso evento seja realizado, a Fundace, que nos dá os apoios na organização logística deste evento, tá? E todos aqueles que, de um certo modo, né, também contribuíram, né, indiretamente, o CRC do Rio de Janeiro, o CRC de São Paulo, tá? Me desculpe alguém se eu esqueci alguém, mas está na nossa programação, no nosso folder, tá? E eu queria que o pessoal que trabalhou conosco ficasse de pé, né? A Rogiene, a Mariana, a Laís, que ajudou a gente também um pouquinho, o nosso coordenador de eventos, João Paulo, a Jéssica, acho que a Lívia, que não está aqui hoje, esqueci de alguém? A Júlia, né, porque ela já foi embora, não a vi aqui. Eu queria pedir uma salva de palmas para esse pessoal.
sozinho a gente não faz nada, mas se a gente tiver o espírito de colaboração, a gente faz qualquer coisa, né? Eu gosto sempre de uma frase que a minha mãe me diz assim: sucesso depende de duas coisas, tá? Primeiro é pensamento positivo, segunda coisa é acordar cedo, tá? E é se agradecer o pessoal aí que acordou bem cedo, tá? E são nossos alunos de pós-graduação. Então, pessoal, espero revê-los em breve. A casa está aberta para todos vocês. E meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade.